Boa noite, a graça e a paz, alunos do Ibicamp. Eu falo boa noite, que é o horário que já são quase 6 horas, eu estou gravando, mas eu não sei qual horário que você está assistindo essa aula. Espero que você esteja gostando, espero que esteja aproveitando os ensinos da sistematização da teologia, naquilo que chamamos de teologia sistemática 2, e entendendo a cosmovisão, ou seja, entendendo a visão do todo, isso é cosmovisão, visão do todo. Talvez você consiga desenvolver princípios doutrinários também aplicativos à sua vida e assim fazer a sua própria teologia. Só cuidado para não cair em outros lugares onde nós já caímos, ou seja, heresias. Mas é sempre bom pensar, é sempre bom entender, é sempre bom desenvolver também a sua mente, seu raciocínio. Vamos lá? Pela graça, pela misericórdia de Deus, eu clamo nesse momento e oro por todos os alunos que aqui estão presentes assistindo essa aula. E que o Senhor nos dirija em estatura e graça para juntos crescermos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, para o segundo capítulo de teologia sistemática, ok? Dei uma enroscada aqui. Pronto. Então, matéria de teologia sistemática 2, não é novidade nenhuma para você. Nós vamos ver hoje sobre soberania divina e liberdade humana. A soberania divina e a liberdade humana, ok? Interpretações cristãs em relação ao plano de Deus, a teologia sistemática, o governo de Deus e os atos da vontade humana, a soberania divina e responsabilidade humana, o plano da salvação, teologia liberal, Bultmann, Barth, determinista, qual é a origem da teologia determinista, o que é isso? Cosmovisão grega, helênica de Deus, revelação relacional, teologia dialética. Ok? Vamos lá? Então, nunca se esquecendo de você ser organizado, ter foco, disciplina, desconecte o celular, fuja de distrações, estude em local apropriado, ok? Anote sempre tudo que você ouvir, que é muito bom. Responda o questionário ao final de cada lição. E agora é com você. Vamos caminhar pela teologia sistemática 2. Um dos alvos da teologia, amados, nada mais é a elaboração de uma cosmovisão cristã. O que é isso? Eu pego a minha Bíblia, certo? O que é a elaboração de uma cosmovisão cristã? Eu pego a minha Bíblia, certo? E a partir dela, eu vou abordar e desenvolver questões de conhecimento e origem, levando ao pensamento para entender na teleologia, ok? Ou compreensão da história e do significado de vida, o propósito do universo, a natureza da história, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o significado da minha vida, será que Deus criou o universo, será que Deus criou, ele tem um propósito para a criação de Deus, qual que é o propósito dele? Paulo nos asseverou, né, que a gente não ficar tentando muito entrar, nem perscrutar os pensamentos de Deus, que a gente ia acabar louco. Mas daquilo que está na Bíblia, veja bem, a partir da Bíblia, tentar compreender um pouco dos nossos propósitos, certo? E tomar cuidado com o seguinte pensamento: Deus criou o mundo e deixou ele para funcionar sozinho, ou seja, ele deu corda no mundo e largou. Isso chama-se molinismo. É uma teologia extremamente perigosa. Ela alega, é um dos braços do calvinismo, que Deus deu corda no mundo, largou ele, depois vai voltar aqui para ver a hora que parar, ele vai saber o que fazer. Não, eu rechaço essa ideia, tá? Então, vamos para o segundo slide. Quais são as interpretações que nós vamos encontrar na filosofia cristã? São várias interpretações, ok? Quais as alternativas são propostas nas cosmovisão não cristã? A teleologia, ou a teologia que explica o começo e o fim, na teologia sistemática inclui a escatologia, começo e fim. E o nosso interesse está no plano e no governo de Deus, e ao estudarmos o plano, nós também vamos entender e discutir os decretos de Deus. O governo de Deus é sua providência. Olha que bacana isso. O governo de Deus é a sua providência. Tudo aquilo que Deus provê faz parte da forma como ele governa também, ok?
Então, algumas interpretações. Evolucionismo. Eu falei para vocês, o evolucionismo, ele pensa na história do bem maior, né? Pregou que a sociedade pode ser preservada, contanto que as coisas fiquem dentro dos seus lugares na grande corrente do ser. Ele acreditava que o homem veio do macaco, que nós somos tudo da ameba, o mundo começou no Big Bang. Então, a teoria, o evolucionismo, certo? Olha só que interessante. Na teoria da evolução das espécies, não há uma relação direta com o tema, quer dizer, mas ela existe de várias formas em quase todas as culturas não cristãs. Ateísmo, principalmente, se apega demais a isso, surgiu mais ou menos tudo na mesma época, e eles acreditam que tudo evolui e uma hora vai ficar tudo certo. O que não pode é mexer na grande corrente do ser. Humanismo, isso é perigoso. Humanismo, inclusive o desenho aqui de Leonardo da Vinci, ok? O humanismo, a teoria da evolução das espécies, que foi lançada por Charles Darwin, entendeu? No início, produziu uma fé no progresso inevitável da sociedade. Eles acreditavam que a sociedade ia evoluir de uma forma tão perfeita, ela ia criar tanto, mas tanto conhecimento, e evoluir, ia civilizar tanto, que nós íamos chegar na tal da era de Aquários, perfeitos, racionais, inteligentes, tranquilos. Isso aí eles acreditavam que iria acontecer no século XX, quando começou a Revolução Industrial. O mundo descambou nas duas piores guerras que nós vimos até hoje. Evoluímos intelectualmente para criar bombas, porque não se trata o pecado. Não adianta você pôr conhecimento, cultura e inteligência se você não tratar a situação do pecado, ok? Então, e ele acha que esse processo aperfeiçoaria a raça. Não aconteceu. Ocultismo. Amados, Deus não é uma pessoa que dirige a história, ele não é um criador, ele é tudo, é panteísmo, é nova era, aí engloba tudo, ele é um Deus que tudo pode. No hinduísmo ele tem a visão pessimista da história, já no budismo ele tem a visão natural da história, e você vai passando por tal. Então ele não é, o bom só existe porque o mal existe, então o bom depende do mal para viver, o fogo depende da terra, do ar, a água depende da terra, e então Yang e Yin, aquela coisa toda. Então, isso também, sistema de karmas, ou seja, que dentro de um círculo que você fez, vai voltar para você. Complexo. Materialismo dialético. Gente, dialética é um palavrão aí para vocês, né? Deixa eu tentar explicar para você. Materialismo dialético. Aqui Karl Marx, está vendo? Materialismo dialético nada mais é, entendeu? Que a filosofia do debate de ideias. Certo? Tese, antítese, sombra e luz, duas ideias contrárias você apresenta, certo? Na dialética, no discurso da dialética, você apresenta uma ideia para defender a sua ideia. E às vezes é contrário. Eu pergunto, olha, minha mão tem 4 dedos. Aí você fala a verdade. Eu falo, não, ela tem 5. Por que você não observou direito? Que o dedão estava dobrado. Isso chama-se dialética. É uma provocação. Especialista nessa área de dialética, hoje, é Leandro Carnal. Tá bem? Então, a filosofia de Karl Marx, idealizador do comunismo, ele modificou uma filosofia de Hegel. Hegel até tinha um pezinho no cristianismo. Hegel acreditava que o processo de evolução espiritual da sociedade através do debate de ideias. Quanto mais nós discutíssemos, quanto mais nós conversássemos, mais a sociedade iria crescer. Porém, para Marx, a sociedade se manifesta em uma tese e a reação contrária é antitese a elas. Mas só que as duas se unem, se juntam e criam uma síntese, um resumo, entendeu? E essa ideologia, ela concebe, marxista, ela concebe a história como um conhecimento de debate de ideias e é totalmente materialista na realidade social. Deus não existe. O que existe para Marx é o Estado. Interpretações cristãs com relação ao plano de Deus. Então, o que Marx pensava? Vamos chamar de novo aqui o nosso slide. Interpretações cristãs em relação ao plano de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre interpretações cristãs, de cosmovisão cristã. Relacionamento do homem com Deus, segundo o nosso livro aqui,
tem algumas interpretações distintas. O dilema é equilibrar a soberania de Deus e a vontade do homem, ou o livre-arbítrio humano, ou o arbítrio humano. O que é isso? Deus é soberano? Sim, mas ele tem que limitar o seu poder, ou seja, ele limita a sua ação para poder deixar a gente escolher. Então ele abre, eu vou abrir mão do meu absolutismo aqui, porque o homem precisa decidir. Não, 1000 vezes não. Eu já expliquei isso para você. A soberania de Deus, ela encampa, ela engloba todo o universo. Põe um pinguinho no meio da soberania dele, a vontade permissiva de Deus é aonde está o livre-arbítrio humano. Assim eu penso. Pergunta-chave, teologia sistemática 1, hein? Pergunta-chave para você definir isso. Deus criou o homem para pecar? Não. Deus criou o homem com a possibilidade de pecar. Ele podia escolher o bem, ele resolveu escolher o errado. Compreendeu? Então é isso. Dentro do escopo, dentro de todo o círculo que está o universo, onde a mão de Deus segura tudo, tem um pontinho. Dentro desse pontinho é a vontade permissiva de Deus, ok? Soberania de Deus e livre-arbítrio humano é o desafio da teologia em todos os tempos. Isaías 38. Eu coloquei Isaías 38 aqui para você entender Ezequias, tá? O rei Ezequias, a oração de Ezequias. Isaías vai para avisar o rei que ele vai morrer. Quando Isaías está voltando, Ezequias ora, Deus manda Isaías voltar. Aí está pegado. Agora, que oração corajosa do Ezequias, hein? Você teria coragem de fazer essa oração? Deus, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado em teus caminhos. Ó, Deus falou para Isaías, volta. Acrescentei 15 anos à vida de Ezequias. Ok? Continuando. Pelágio, esse cara aí foi complicado. Esse cara é o responsável por acabar com o livre-arbítrio humano, porque ele exagerou. Ele exagerou. Ele disse que o pecado original não passa do homem para o outro. Pecado original, se você estudou isso em teologia sistemática 1, o pecado original nada mais é, entendeu? Que o governo, sai o governo de Deus, entra o governo humano, é o meu governo que manda em mim, eu estou entrincheirado contra Deus. Como diz Paulo, e esse Pelágio, esse cara, ele era um bom pensador, até um bom pai, até um bom servo de Deus, mas ele pensou umas coisas meio malucas. Ele pensou que o ser humano é mestre de seu destino e Deus não predestinou o estado final dos homens, olha aí. Então, o pelagianismo nada mais é, o homem é em si, entendeu? Dono da sua vida, não depende, entendeu? A salvação do homem não depende de Deus, depende somente dele, pronto, é isso. Ele é um sócio de Deus na salvação e só depende dele a sua salvação, certo? Nega a doutrina tradicional da queda e acredita que o homem toma iniciativa em administrar o processo. Eu posso escolher uma forma de ser salvo. Acabou, não preciso de confissão, não preciso de arrependimento, não precisa de nada disso. Eu dou um jeito, perigoso. Já vem Agostinho, Santo Agostinho para alguns, um homem extremamente inteligente, mas com um passado totalmente corrompido. Então, você está entendendo como a cultura e a história influenciam a teologia? Agostinho era um beberrão, vivia em prostíbulos, uma vida dissoluta, tudo. Um dia ele encontrou a Deus, então ele acha impossível o homem se salvar. Deus escolhe quem vai salvar e pronto. E outra, como ele já sabe quem vai ser salvo, ele marca, faz uma marquinha, você vai, você não vai, você vai, você não vai. E aqui a gente vai seguindo a vida, porque de um jeito ou de outro o homem no final vai se converter. E não é bem assim, ele simplesmente se agradou e assim escolher. Escolheu uns a salvação e outros não. A doutrina da eleição começou lá em 354, 430 depois de Cristo. Cedo. E veio descambar aqui com a organização de João Calvino, baseada nas ideias de Agostinho. Lutero é aquela coisa maravilhosa, foi o cara que fez a reforma, o cara que pegou as 95 teses, elabora, dá início a uma reforma, e Lutero afirma que Deus, de fato, conhece previamente todas as coisas, as contingências. Porém, ele não tem o conhecimento prévio da forma contingente, ou seria, ele não elaborou tudo até o fim. Ele está caminhando e vai elaborando conforme o processo, entendeu? Mas ele antevê. Então, como ele pressupõe o que vai acontecer, ou ele sabe o que vai acontecer,
ele vai guiando os caminhos de acordo com a sua própria imutável, eterna e infalível vontade. É uma coisa a se pensar. Eu prefiro dizer que Deus sabe todas as coisas, do começo, meio e fim. E ele vai nos dirigindo dentro dessa vontade. Arminiano, Jacobus Arminius, segundo Armínio, certo? Por exemplo, a Igreja do Nazareno ou a metodista é Armínio Wesleyana, né? O que seria Armínio Wesleyano? É Armínio com relação à salvação, Wesley com relação à santidade. É só uma questão de teologia, tá? Só para completar. Armínio, ele é o cara que entendeu o livre-arbítrio. Ele era discípulo de Calvino, amigo, inclusive, e foi estudar, entendeu? Foi se aprofundar em questões de livre-arbítrio para poder rechaçar, segundo o calvinista que ele era, as ideias calvinas, e acabou mudando de ideia. Arrumou um palco João Calvino, teve que fugir da faculdade de Genebra, porque João Calvino também não era muito santo, inclusive queimou um amigo dele na fogueira no pátio da faculdade, porque discordou das ideias dele. Então, o Jacobus Arminius, ele desenvolveu a doutrina do livre-arbítrio, ele foi melhorando ela, sabe? Algumas coisas que você entendeu. Olha só, a doutrina arminiana crê que Deus olhou para o futuro e, vendo quem aceitaria o evangelho, predestinou sua salvação. Aí a gente vai discordando um pouco dele, entendeu? Não é bem assim, ok? Calvinismo, acabei de falar, predestinação, eleição, santidade imputada. Para Calvino, você não busca santidade, Deus imputa a santidade na sua salvação. E eu perguntei uma vez para um teólogo calvinista, mas e se a pessoa cai, sai? Ele fala, não sai, é porque nunca foi. Tá legal. Então, imputa a santidade, a conversão é por Deus. O cara, se ele é realmente escolhido por Deus, eleito por Deus, ele vai se converter. A salvação para João Calvino, ela é limitada. A cruz não é para todos, é só para os escolhidos. Para nós, não, ela é para todos. Ela é universal. A universalidade do pecado. Se o pecado é universal, a salvação também o é. Para Calvino, não. Calvino, então, Deus decretou, tem os decretos de Deus, ele decretou algumas coisas e acabou. Predestinou uns à salvação, outros à perdição. Então, se você está fazendo o seu melhor, é porque você foi escolhido. Mas se no final ele apostatar da fé, não, ninguém decai da graça. A graça é irresistível para Calvino. Eu penso que a graça ela é irresistível, é que Deus tem meios de convencer você se ele quiser. E isso é verdade, entendeu? Mas eu não posso generalizar uma doutrina e dizer que todo mundo é assim, ok? A causa da vossa salvação, segundo o calvinismo, é Deus. Deus pode salvar a todos? Sim, mas todos serão salvos? Não. Então aí a pergunta, ele não salva porque ele não quer ou porque ele não pode? Se ele não quer, é porque ele é mau. Se ele não pode, é porque ele é fraco. Acabou. É uma visão muito arminiana, muito livre-arbítrio, né? E é exatamente isso. O calvinismo, infelizmente, ele tem essa coisa. Eles são bem fechados, são estudiosos demais. A maioria dos livros que nós temos, os comentários bíblicos, são calvinistas. Por isso que quando você pega um comentário, vê o autor, procura saber qual é a profissão de fé dele, você vai ver que sempre vai. Então, sempre dentro daquele comentário, você tira o que é predestinação, você joga fora o que é eleição e aproveita o que é bom, tá? Os comentários, infelizmente, nós temos muito pouca literatura da nossa teologia armínio-wesleyana, ok? Ok. Livre-arbítrio como ação dentro da vontade de Deus. Foi aquilo que eu expliquei, gente. Entendeu? Só para melhorar um pouquinho. Deus governa o universo, sustenta a sua existência, as leis da natureza. Ótimo, perfeito. Deus tem um governo moral que é revelado na lei. Perfeito. Esse governo moral vem parar dentro do homem como? No sopro do espírito da vida. Quando eu adquiro a vida, é inscrito no meu interior um código ético e moral, certo? Que são as leis de Deus, que é o decálogo. Ele vem habitar em mim. Pode pegar, você pega um índio na sua essência, nunca conheceu Deus, ele sabe que não pode matar, que não deve adulterar, ele faz, mas ele sabe que não deve. E da onde vem isso? Do código de ética que habita em nós através do sopro do Espírito de Deus. Entendeu? Então,
Os calvinistas definem o livre-arbítrio como a capacidade de agir conforme os seus desejos e sua natureza. Outra expressão usada para definir é livre agência, ou seja, eu sou um agente livre, porém, não com relação à salvação. Então, isso porque o termo livre-arbítrio é confundido com a teologia arminiana, que, segundo eles, é heresia, porque a vontade humana é livre para fazer o que quer, ou seja, ela é indeterminada. É um pouco complicado isso. O livre-arbítrio, eu tenho poder de escolha. É que eles falam que eu fico pensando como Jacobs Arminos, que diz que também... Não é assim. É uma variante. Gente, tudo no cristianismo é um equilíbrio, ok? Aqui alguns pontos que diferem o calvinismo do arminianismo. E eu aconselho você a ler isso com bastante calma. O homem é incapaz de exercer sua vontade livremente, dependendo da obra de Deus para crer. No arminianismo, o homem é livre para escolher a palavra de Deus ou a de Satanás. Deus elegeu alguns para salvação, Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu. Não é isso mais. Isso aqui mudou, tá bem? Para nós, na nossa teologia, não é bem isso. Deus não elegeu aquele que pré-conheceu sabendo que aceitaria a salvação. Certo? A salvação acontece porque Cristo morreu na cruz, dando liberdade para todos. Então, esses pontos vale bem uma lida, ela é muito clara, não tem nada de dúvida aqui, muito autoexplicativo. O governo de Deus e os atos da vontade humana. O plano divino inclui a existência do mal. Ele usou a Babilônia para punir Israel, mas, como Tiago diz, ele não tenta ninguém. A fonte do mal, de todo mal no mundo, é Satanás, é o diabo, é o demônio, é o capeta. Tudo acontece conforme o plano eterno de Deus. Sim, tudo acontece segundo a presciência e a execução de Deus, ok? E o decreto também inclui a resposta de Deus ao mal, que vai ser o julgamento, que vai ser um grande julgamento. Nós sabemos que Deus vai julgar o mal e pronto. E ele julga as nações através de catástrofes e guerras. Nós sabemos que Deus usa aquilo que nós criamos, às vezes, para alertar nós mesmos do que nós somos capazes de fazer. O mundo hoje tem ogivas nucleares nos porões da Terra que dá para destruir o mundo 40 vezes. Eu te pergunto, por que destruir a civilização humana 40 vezes se uma só basta? A maldade do homem, a capacidade de gerar o mal. Então, uma ideia, uma ogiva nuclear alimentaria uma escola pública aqui da rede pública nossa, com mais ou menos 250 crianças, por 10 anos, com uma refeição diária. Uma ogiva nuclear, uma ogiva. Então, só para você ter uma ideia da complexidade do ser humano, não de Deus, ok? Armínio argumentava o seguinte: não faz sentido a exortação de Deus em Deuteronômio se as escolhas forem determinadas. Determinismo também, né? Diz que a razão de algumas pessoas recusarem aceitar o convite para ver Jesus é que não querem vir. Assim, no arminianismo, a gente entende que a vontade do homem é a causa última das suas escolhas. Tá? No arminianismo, nós entendemos que a vontade do homem é a causa última das suas escolhas. Na teologia sistemática boa, nós entendemos que a vontade do homem pode ser e deve ser mudada, inclusive por Deus. Por isso que existe o arrependimento. Ok? Argumento calvinista. Os calvinistas já respondem que os versículos acima mencionados somente mostram que o ser humano faz escolhas, e isso não envolve na salvação. O ponto que eles negam, a questão, essas escolhas são causadas ou o ser humano é autônomo em relação a Deus. A teologia reformada diz que a livre agência do ser humano não exclui a determinação de Deus e apoia essa interpretação em várias passagens. Deus determinou, vai acontecer, não interessa o que você pensa. Tá? Eu não sei o que eles fazem com o texto de Isaías que eu citei para você agora. Entendeu? Que Deus manda voltar. Deus fala, vai morrer e manda voltar. Deus não muda de ideia, mas uma boa oração pode tocar o coração de Deus. Vontade permissiva. Lembra? Antes que ele tivesse falado com o faraó, que endureceria o coração dele. E eles usam muito esse texto. Parece que só tem esse texto na Bíblia. Soberania divina e responsabilidade humana. Se Deus sabe todas as coisas e controla tudo, sabe quem vai se salvar e se perder, nós somos marionetes na mão dele, num grande jogo de xadrez, onde ele decide quais são os peões que vão morrer, quais são os peões que vai cair.
E se, uma coisa que é difícil ao calvinista responder, e se Deus controla tudo, como é que ele vai me cobrar a responsabilidade dos meus atos? Como é que ele vai me cobrar arrependimento? Como é que ele vai me cobrar a confissão, o arrependimento, correto? Que é a base de tudo que acontece, ok? Vamos caminhando? O plano da salvação. A Bíblia ensina que Deus elegeu os salvos antes da salvação do mundo, da criação do mundo. A fé reformada entende que Deus predestinou algumas pessoas para serem salvas e permitiu que outras permanecessem em seus pecados. Isso é calvinismo. Arminianismo diz que Deus não escolheu indivíduos, mas uma classe de pessoas que aceitariam a Cristo para serem salvas. Também não. Então, atenção, entre soberania de Deus e responsabilidade humana é mantida. A própria Escritura menciona essa tensão, concordo. Porém, penso da seguinte forma, que é a teologia boa, a teologia reformada boa. Tá? A cruz de Cristo é para todos. Então, quando eu penso em teologia, eu penso em salvação subjetiva e salvação objetiva. O que é salvação objetiva? É o que Cristo fez na cruz por nós. Isso é objetivo. Ele morreu para que todos que acreditassem nele fossem chamados filhos de Deus. Pronto. E todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos. Em grego, panta. Panta. Quer dizer, tudo. Todo. Engloba tudo. Então, pense comigo. Tá? Salvação objetiva. Ele fez na cruz. Salvação subjetiva. Teologia sistemática. Ele faz em mim. Na cruz ele fez por nós. No Espírito Santo ele faz em nós. Salvação objetiva e subjetiva, ok? Teologia liberal. E aqui vamos começar um pouquinho de umas coisas. Vamos lá. Os liberais, eles não são legais, são meio malucos, gente. Com todo respeito, são muito inteligentes, mas fizeram umas besteiras. Para mim, por exemplo, duvidar de qualquer coisa que está escrita na Bíblia, dizer que é um mito, ou que é uma história, ou que é uma metáfora, ou que é uma ilustração, ou que é um símile, não. Figuras de linguagem a Bíblia contém figuras de linguagem, para que eu possa compreender. Mas ela não é mística, ela não é um livro mitológico. Misericórdia. Comparar ela à Bíblia de Gilgamesh ou ao Código de Hammurabi seria reduzir o nosso Deus a nada. Então, não. A minha discordância com Barth, Bultmann, Tillich e companhia vem daí. Fazer da Bíblia um livro mitológico. Então, comum negação de um Deus soberano que guia e governa o mundo, aceita a ideia da autonomia humana, é muito humanista, a teologia liberal é muito humanista, pro meu gosto. Antropocentrismo teológico, o homem é o centro de todas as coisas. Com respeito à exaltação, não é mais Deus que diz o que é certo, mas o que é certo depende da interpretação do homem. Nesse período, há uma adaptação da teologia, ela se enamora da filosofia, ela se apaixona. E ela começa a achar que ela é abaixo. Não é. A filosofia se rendeu à teologia em João 12:20, quando um grupo de gregos foi ver Jesus, e Jesus disse, agora o Filho do Homem vai ser exaltado. Quer ver? E foi atender um grupo de estoicos e de epicureus para explicar os grandes dilemas da vida. A partir dali, quando dizem para mim que os evangelhos ou as cartas paulinas são impregnadas de neoplatonismo, eu digo que o neoplatonismo é impregnado de cristianismo, é o contrário. Porque esse grupo voltou para a Grécia e voltou com a cabeça bem diferente. Aliás, os gregos enamoram os judeus, desde quando Alexandre invadiu e mandou escrever o Antigo Testamento, que foi a única biblioteca que Alexandre não destruiu, foi a de Israel. Então, você vê que os gregos aprenderam muito com os judeus. Então, muito da mitologia grega, Zeus, Ares, aqueles deuses surgiram já recentes. A história de Teseu, que Zeus tem um filho que vai salvar a humanidade combatendo o mal. Isso tudo vem de conhecimento judaico, ok? Então, vamos lá. Então, o antropocentrismo teológico é Deus querendo colaborar com o homem, pode vir. Errado. Humanismo. Karl Barth,
reconhecido como o mais sólido teólogo do século XX. Concordo. E é legal você ler Calvert. Porém, como eu disse para você, toma cuidado. Os estudos de Paulo aos Romanos, de Barth, e a dogmática dele é fantástica. Só que ele defendia totalmente a exaltação da soberania de Deus e não tem condições do homem escolher nada. Não tem, ok? A dialética dele é complexa, ou seja, o debate de ideias de Barth, tese e antítese, juntos, ele joga antítese e depois ele vem com a verdade e você não vai, peraí, mas eu estava acreditando no que você estava falando aqui e agora você apresenta outra ideia aqui, onde você quer chegar? Ele confundia seus interlocutores e geralmente convencia um grande número. E aquela coisa, né? Somente Deus pode falar de Deus. Tudo que se fala, tudo que se prega, tudo que se ensina sobre Deus, se não for Deus falando, não é verdade. Entendeu? Então, quais são os principais pensamentos dele? Lá para frente a gente vai ver isso aí. Bultmann defende que não se pode explicar um texto se esse não tiver uma relação interna com o conteúdo real dele mesmo. Rudolf Bultmann é o teólogo liberal. Tá? O ponto de partida de Bultmann é hermenêutica. O hermeneuta fantástico, viu? Porém, ele sempre vai puxar aquela coisa. A roupagem do Novo Testamento. Há uma incompatibilidade no pensamento neotestamentário, miticamente expresso com o pensamento moderno. Olha lá a fala dele. Irrevogavelmente modelado pela ciência. Ele acha que o pensamento moderno neotestamentário está modelado pela ciência. A principal teoria dele, sem dúvida, é a chamada desmitificação do Novo Testamento. Vamos ver o que é isso. Lá na frente, agora a gente vai estudar mais para frente. E a teologia dialética. A teologia deve ser dialética e não estática, ela deve se movimentar, não deve ser parada. A troca de ideias deve ser algo que ganha. Contudo, não devemos entender isso como se não houvesse uma verdade fechada. Existe. Universalizar um dogma, ou seja, dar uma cosmovisão fechada no dogma, leva à paralisia denominacional. A gente cria uma doutrina e fecha essa doutrina e vive naquilo e não mexe mais. Não pode. A teologia ela é flexível, ela se movimenta. O que a igreja pensava há 100 anos atrás não é o que ela pensa hoje. Tá? A própria tecnologia, a ciência, nos fez entender através da teologia que muitas coisas mudaram. Ok? Por exemplo, a Bíblia diz, veja bem o que eu vou dizer, que Deus parou o sol 12 horas. Hoje nós sabemos, através da ciência, que o sol não se mexe. O que se move é a terra. A Bíblia errou, então? Não. Ela não tinha o conhecimento que eu tenho agora. Então, a teologia, ela é dialética, ela não é estática, ok? Somente Deus fala dele mesmo e dizer quem tem a patente da teologia. Tá? Quem tem a grande verdade absoluta? Eu não sei. Ele, só Deus, tem a verdade absoluta daquilo que fala. E o que nós falamos deles são verdades acerca de Deus, mas ele é a verdade. Não são absolutas no sentido de esgotar todo o conhecimento daquilo que fala, mas é impossível. Mesmo que eu leia todas as Bíblias, que eu conheça todas as línguas, se não tiver amor, eu nada seria. É mais ou menos por aí. Por mais amor que eu tenha, e Deus é amor, eu nunca vou saber quem ele é. A verdade é uma só, alunos. Deixa eu aqui ter um debate com você muito bonito para concluir essa aula. Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais linda do livro do Êxodo é quando Moisés, depois de ter encontrado Deus face a face várias vezes, e o face a face aqui é uma figura de hermenêutica, entenda que nunca ninguém viu Deus face a face. Deus pergunta para ele, o que queres que eu te faça, Moisés? E ele vira e fala, porque ele podia pedir para estar no Sinai de volta, hein? Ele podia pedir para Deus levar direto o povo, colocar lá em Canaã, acabar com a agonia do deserto. Ele podia pedir para o povo parar de pecar, não podia. Ele podia pedir um pouco de sossego, ele podia pedir 20 anos. Acrescenta 20 anos da minha vida, me deixa mais jovem, faz alguma coisa, deixa eu entrar na terra. Ele podia pedir tanta coisa, podia pedir para Gerson, seus 2 filhos, comandar Israel em vez de Josué. Podia, não podia? Coisas que eu e você pediríamos, talvez.
Mas Moisés estava numa intimidade tão profunda com Deus que não interessava mais para ele as coisas aqui da terra. Ele vira para Deus e fala: me mostra a tua glória. Mostre-me a tua glória. É quando nós deixamos as nossas mesquinhas, nosso jeito de ser, e a coisa que mais importa é conhecer a Deus. Mostre-me tua glória. Bem, terceira aula concluída. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, e o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada que nós tivemos diante do conhecimento do Senhor, pela tua palavra e do estudo da teologia. Deus abençoe meus alunos. Até a próxima aula, e ela acontecerá em breve. Deus os abençoe. Não vejo a hora de ir para dentro de uma sala de aula para poder debater teologia com vocês. Deus abençoe a todos.